Olá pessoal, este vídeo tem o objetivo de colocar no seu sítio, no seu lugar, alguns ácidos e algumas inverdades que estão sendo veiculados por indivíduos desocupados dentro das mídias sociais, cujo único objetivo, entendo, é a propagação da má-fé e a criação de um ambiente de desarmonia entre setores que não se conhecem e que não têm a menor conexão. O que está sendo veiculado por um grupo de gente desocupada? A seguinte tese. Está sendo dito que o Instituto Mucarás Brasilã está reeditando ou divulgando muito a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal, exatamente para fazer frente, para fazer oposição, para fazer destruição, assassinato de reputação, ou no mínimo descredenciar o filme que será lançado de José Bonifácio, dirigido por Mauro Ventura. Essa coisa é tão descabida que eu vou apresentar um único dado que desmonta efetivamente essa mentira grosseira. Que único dado é esse? É o seguinte: a tese "o Brasil não foi colônia" não é minha. A tese "o Brasil não foi colônia" foi construída a partir da década de 40 pelos irmãos historiadores e engenheiro Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, com o apoio da Academia Paulista de História e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Naquela altura, os irmãos, ao estudar a história do Brasil e de Portugal, e eles já vinham se debruçando sobre algumas ações comunistas que estavam sendo implementadas dentro dos livros escolares, notadamente o Tito Livre, que foi um homem absolutamente ligado à história da educação luso-brasileira, há obras dele sobre isso. Então ele percebeu que havia um discurso estranho sendo construído, perceba, na década de 40, e que já estava colocado dentro dos bancos escolares. Naquela altura, ele avisou o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, sobre aquelas questões absolutamente inusitadas e pediu providências ao então governador Jânio Quadros. Pois muito bem, o que eles detectaram? Para além desta ação maçônica, comunista, revolucionária, eles perceberam que havia algo estranho respeitante à documentação da coroa portuguesa, que havia sido construído a partir do Império. Pois muito bem, eles reuniram uma equipe muito grande de pesquisadores seríssimos, fizeram um convite espalhado pelo Brasil inteiro para várias universidades e para vários pesquisadores para integrarem essa equipe de pesquisa. Essa equipe de pesquisa analisou por volta de 150 mil documentos. Veja o volume, 150 mil documentos. E essa pesquisa alcançou resultados e teve o ineditismo de tocar num ponto que nem os portugueses tocaram, nem Portugal. O que foi desenvolvido aqui no Brasil jamais foi desenvolvido em Portugal. Então, após analisar mais de 150 mil documentos, eles chegaram à conclusão de que a tese que é apresentada de que o Brasil foi colônia de Portugal é uma tese absolutamente falaciosa. E é uma tese que foi construída à revelia da documentação portuguesa. O Brasil, documentalmente, nunca foi colônia de Portugal. Colônia aqui entendido não como um meio de lavrar a terra, mas colônia aqui entendido como um sistema político-administrativo, onde existe uma separação jurídica, administrativa, política entre Portugal e entre o Brasil. Isso, de modo algum, significa que a coroa portuguesa não tenha tido uma mão pesada na administração do seu império. Não é isso que está em pauta. O que está em pauta é, a partir de 1822, para consolidar o Império do Brasil, dois personagens criam uma tese à revelia da documentação portuguesa. Esses dois indivíduos são, precisamente, o herdeiro
da Casa de Bragança, Dom Pedro I, e José Bonifácio. A criação do Império Brasileiro, portanto, surge em cima do argumento de uma fraude. Esse é o ponto. Então a figura do José Bonifácio entra aqui dentro da perspectiva das pesquisas de Tito Livio Ferreira e de Manuel Rodrigues Ferreira, bem como entram as questões ligadas à maçonaria, porque ninguém há de negar que a construção do Império do Brasil é uma construção maçônica, fundamentalmente maçônica. Não é? Então, a figura do José Bonifácio entra aqui e é citada somente dentro dessa perspectiva. Em nenhum momento, os irmãos Tito Livio Ferreira ou Manuel Rodrigues Ferreira ou qualquer dos pesquisadores que estiveram presentes àquela altura colocam em pauta ou questionam o grande intelectual que foi José Bonifácio. Isso não está em pauta. O que está em pauta é a construção da tese. E por que essa tese é absolutamente importante aqui, quanto a mim e aos meus estudos? Exatamente porque é em cima desta tese que inicia-se um movimento revolucionário que se instaura dentro da política e dentro da cultura brasileira. E é em cima desta tese que todos os discursos da República e todos os discursos da esquerda se fundamentam até os dias de hoje. Portanto, o Brasil precisa reconstruir a sua trajetória histórica. O Brasil precisa construir alta cultura. E não há a menor possibilidade do Brasil promover a sua refundação, bem como de recuperar a sua alta cultura, enquanto esta tese estiver vigorando. Porque esta é a tese, é a base, é a raiz, é o mal de onde brotou e que apoia todos os argumentos da esquerda para fazer os seus movimentos revolucionários. Vamos a este dado. Portanto, vamos voltar ao dado. Na década de 40, começaram a ser efetivadas essas pesquisas. Não conheço ninguém que, após os irmãos Tito Livio Ferreira, tenha se debruçado sobre o tema, para expô-lo, trazê-lo à baila novamente, porque é um tema espinhoso, muito espinhoso. É um tema que, uma vez que ele seja colocado dentro do campo do debate de ideias, ele, evidentemente, causará um incômodo brutal a inúmeros setores, setores políticos, setores religiosos, setores filosóficos, setores intelectuais. Ele não é um tema fácil, nem deglutível com facilidade. Tenho perfeita noção disso e os pesquisadores também tinham. Pois muito bem. Qual é o argumento que as mídias, os desocupados das mídias sociais estão dizendo? Estão dizendo, portanto, que eu, que me debruço e estudo e ensino sobre isso há quase 30 anos, e os irmãos Ferreira há quase 70 anos, simplesmente inventaram uma tese há quase 70 anos atrás, e eu recuperei a tese há quase 30 anos atrás, simplesmente para fazer frente ou para fazer oposição ao lançamento de um filme. Basta esse dado para mostrar o ridículo da questão. Nem Tito Livio Ferreira era profeta, nem eu. E mesmo que Tito Livio Ferreira fosse profeta e tivesse previsto que 70 anos depois surgiria um grupo de alunos do professor Olavo de Carvalho para produzir um filme de José Bonifácio, e eu, há 30 anos atrás, mesmo que eu fosse profeta e tivesse previsto, o argumento falacioso diz que nós, todos nós, de toda essa equipe, há quase 70 anos atrás, debruçamos e gastamos horas e anos de estudo simplesmente para desmontar um filme. Ora, tenha santa paciência, há coisas que ultrapassam o ridículo. No entanto, isto que pode parecer, como diz o Lula, uma marolinha, não é uma marolinha, sob o meu entendimento, e essa é a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo.
O retorno da tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal, repito, incomoda inúmeros setores: político, religioso, filosófico, intelectual. Não é? Entretanto, para a saúde do Brasil, ele precisa voltar à carga com toda a força, pelos motivos que eu já elucidei. Para finalizar, eu creio que o filme de José Bonifácio é uma iniciativa extremamente importante, que virá em boa hora. Desconheço o conteúdo do filme, como ele será, como o personagem de José Bonifácio será tratado. José Bonifácio é um personagem extremamente complexo, não é? E sim, sobre a perspectiva de que ele foi um dos fundadores do Brasil, claro que é verdade. Claro que é verdade. Isso não está em pauta, quanto a mim, e nem quanto às pesquisas do Tito Livre Ferreira. O que está em pauta é a tese falaciosa que foi usada para fundar o Império. Esse é o ponto. Não está em pauta a inteligência múltipla e genial de José Bonifácio. Então, misturar alhos com bugalhos é prova intencional de uma má-fé, não é? Se a suposta direita brasileira, ou se os supostos conservadores brasileiros querem ter algum papel a desempenhar e querem adquirir respeito e querem ser sérios, que eles aprendam a fazer debate acadêmico, que eles passem a ocupar-se em fazer debate acadêmico. E para tanto, tem que fazer pesquisa, a sério. Debate acadêmico não tem nenhuma relação com emprego de ácido ou com fofocas dentro das mídias sociais. São coisas completamente distintas. Um país e uma alta cultura não se constrói em cima de fofocas. Constrói-se em cima de fatos históricos. E fatos históricos são fatos históricos. Doa a quem doer, custe o que custar. Portanto, penso que o filme de José Bonifácio é uma excelente iniciativa. E é preciso que venham mais filmes sobre isso. É preciso que venha, inclusivamente, filmes sobre o Brasil não foi colônia. Documentários sobre o Brasil não foi colônia. E uma série de outros documentários que deslindem a sério o que foi a coroa portuguesa e o que é o Brasil. Sem isto, sem este grau de seriedade, de comprometimento e de responsabilidade com a alta cultura nacional, é impossível falar na refundação desta nação. Portanto, o Instituto Mucará Brasilano, desde a sua fundação, está absolutamente compromissado com a cultura luso-afro-brasileira. Nada fora disso nos interessa. Tudo dentro disto nos interessa. Quem deseja nos colocar em algum campo de disputa intelectual, sinceramente, essa pessoa está mais fria do que cadáver dentro da geladeira no Polo Norte. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.